Boa noite, irmãos. A graça e a paz do amado Abba Pai, amém? Quem está feliz diz amém aí. Amém. Hoje nós vamos participar do pão e do cálice, do corpo e do sangue de Cristo. E eu creio que é um momento onde o povo de Deus se reúne com alegria no coração, porque é onde nós obedecemos a um dos mandamentos do Senhor, amém? E a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E quem é a verdade que nos liberta? Quem é a verdade que te liberta? Quem é a verdade que me liberta? A verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus, amém? A verdade que eu e você precisamos conhecer para ela nos libertar é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como eu já disse, hoje nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor, para comer do pão e beber do cálice, que literalmente representa para nós exatamente o corpo e o sangue do Cordeiro, amém? Então hoje, essa noite, além de nós conhecermos a verdade, aquela que já nos libertou, nós também vamos participar dessa verdade, nós também vamos comer dessa verdade, nós também vamos nos encher dessa verdade, nós também vamos receber da parte de Deus o mandamento que o Senhor nos deixou como igreja, amém? Isso que está queimando no meu coração, ele vem muito na direção de nós sabermos o propósito genuíno de Deus nas nossas vidas. Ontem eu estive ali no encerramento da conferência de jovens, que tinha como título a imagem e semelhança. E eu creio que poucas pessoas daqui estiveram lá, mas eu vou te dizer algo. Alguns jovens estiveram lá, vi alguns ontem. Eu vou te dizer algo. Eu creio que todas as pessoas que foram naquele lugar, eles saíram dali ativados. Aí você me pergunta: pastor, por que você diz isso? Porque eu estive lá só ontem. E eu saí dali ativado, mas não só ativado, eu saí dali rejuvenescido. Rejuvenescido como? Rejuvenescido espiritualmente. Hoje colocaram uns appzinhos dos irmãos mais velhos, O Jonas, menino de Deus, colocou eu mais jovem. Cadê o Jonas? Está ali, glória a Deus pela sua vida, irmão. Mas eu saí de lá rejuvenescido no meu espírito. Eu não saí rejuvenescido na minha fisionomia, no meu corpo, mas eu saí dali rejuvenescido no meu espírito. Irmão, já fazia alguns anos que eu não recebia algo direto do trono de Deus, com tanta certeza e com tanta direção. E eu não ia contar, mas o Espírito Santo, desde a hora do louvor, ele está me incomodando, Eu recebi duas palavras que se resumia em uma só. Primeiro, estava ali, aí um dos pastores, creio que foi o pastor Davi, ele falou: vou te dar 1 minuto para Deus falar alguma coisa para você e você compartilhar com alguém. E eu fiquei esperando Deus falar comigo para mim compartilhar com alguém, e Deus não me falou nada. Deus ficou literalmente mudo. Eu, contrapartida, fiquei mudo também. Mas de repente um jovem que eu não conheço bateu nas minhas costas, e falou assim: eu não conheço o Senhor, mas o Senhor mandou eu te falar algo. Eu falei: amém. Ele falou: eu posso falar? Com muito temor. Eu vi um jovem assim, com muito temor, com muita insegurança, ele não me conhecia. Aí ele começou a falar da parte de Deus, algumas coisas que vêm ocorrendo na minha vida, algumas coisas que vêm ocorrendo no ministério, algumas coisas que vêm ocorrendo na igreja. E ele falou assim: mas tudo isso foi para te fortalecer por coisas que você ainda não experimentou. Tudo isso foi para te fortalecer por coisas que você ainda vai experimentar, porque coisas maiores Deus tem para você. Eu abracei aquele jovem ali e continuei, E de repente o pastor Davi vem com muita ousadia e fala: pastor Heleno, Deus tem algo para você. E tudo aquilo que aquele jovem falou, ele falou, só que ele falou com uma autoridade, aonde tirou todas as minhas dúvidas de que aquilo tinha sido de Deus. Porque às vezes nós ouvimos certas coisas, e depende de qual é o padrão de quem vem, nós colocamos dúvidas que vem de Deus. Eu não coloquei dúvida, mas aquilo não fez tanto uau. Mas o pastor Davi, ele chegou com muita autoridade, ele começou a falar exatamente o que aquele jovem falou na minha vida, olhando para mim
e ele profetizou algo sobre aliança, algo sobre o novo tempo, algo sobre fé, algo sobre dificuldade, algo sobre perdas, algo sobre novas conexões, algo sobre novas equipes. Profetizou sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre coisas pessoais nossas. Ou seja, ele veio com a autoridade do trono de Deus e falou assim: Deus tem coisas maiores para você. Deus vai começar a juntar pessoas que não estão interessadas em o que você tem, e sim no que Deus pode te dar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque com certeza a unção ela desce pela barba de Araão, e ela contagia, e ela incendeia, e ela inunda todos aqueles que estão ao seu derredor quando ela desce, amém? Então eu creio que se isso tem promessa de Deus na minha vida, tem promessa de Deus para minha casa, tem promessa de Deus para minha família, tem promessa de Deus para você também. Digo amém, amém. Digo amém, amém. Tem promessa de Deus para você também. E depois eu fui ali abraçar aquele homem de Deus e falei para ele, falei assim: olha, eu precisava tanto ouvir isso, e eu tenho certeza que tudo veio da parte de Deus. Ele falou um monte de coisa. Se alguém estava ali ouviu, ele falou um monte de coisa. Depois eu fui naquele jovem que estava assim muito, eu cheguei diante dele, ele ficou com uma vergonha de mim, e eu cheguei diante dele e falei assim: você foi instrumento de Deus nessa noite. Se Deus nunca te usou como boca dele, nessa noite ele te usou. Aí aquele jovem arregalou os olhos para mim, começou a descer lágrimas dos olhos dele, eu virei as costas e eu saí. Por que eu estou falando isso para você nessa noite, irmãos? Porque a fé, em um primeiro momento, ela gera alguns questionamentos. Esse é o título da palavra que eu quero compartilhar com você. A fé, em um primeiro momento, gera alguns questionamentos. Mas antes de eu começar a compartilhar essa palavra com você, eu quero orar repreendendo todo o espírito maligno, tudo aquilo que o diabo tentar deturpar como palavra nessa noite, tudo aquilo que o diabo tentar deturpar como algo vindo do trono de Deus para a sua vida, tudo aquilo que o diabo tentar colocar a mais que não vem do trono de Deus, eu quero repreender em nome de Jesus e declarar que nessa noite, dos teus ouvidos e da minha boca, só vai sair aquilo que o Espírito Santo permitir, amém? Só vai sair aquilo que o Espírito Santo permitir. Feche os teus olhos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, teu Filho amado, a verdade que nos libertou, Papai. Eu repreendo todo espírito maligno de deturpação da palavra, Senhor, todo espírito de entendimento errado, Senhor, toda seta, todo dardo do maligno que tentar roubar aquilo que o Senhor tem para a vida do teu povo nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Deu glória a Deus. Glória. Aleluia. Então eu contei esse testemunho e eu quero falar: a fé em um primeiro momento gera alguns questionamentos. Esses dias, na realidade faz 4 domingos que eu não prego, né? Faz 4 domingos que eu não tenho o privilégio de pegar a palavra e olhar para você daqui de cima durante 1 hora e meia. Não vou pegar 1 hora e meia, não. Talvez 2, né? Estou brincando. Mas nós tivemos aqui nesses 4 últimos domingos o pastor Marcos Pavão, tivemos aqui o Luiz, tivemos aqui o Josias, e no último domingo tivemos o Renan, né? E todas essas palavras foram palavras que falaram muito comigo. Eu queria dizer para vocês, irmãos que estão aqui, o Josias e o Renan, né, que a palavra que vocês ministraram foi de muita edificação para a minha vida. Eu tenho certeza que foi de edificação para a vida da igreja. E sexta tivemos a vigília, novamente com o nosso irmão Josias, também trazendo algo do trono de Deus. Então eu quero que você esteja confortável para ouvir o que o Senhor tem para falar nessa noite. Abra suas Bíblias, lá em 3 João 1, de 1 a 4. 3 João. Alguém vai perguntar, tem 3 João? Todo mundo só prega 1 e 2 João? Tem, 3 João, de 1 a 4. Uma das coisas que me chamou muita atenção nessa carta de João é que ela não foi escrita direcionada a nenhuma igreja. Ela também não foi escrita direcionada a um grupo de irmãos. Essa carta de João
ela foi escrita e direcionada a uma só pessoa. Essa carta de João, ela foi direcionada a um discípulo chamado Gaio. Você só vai ouvir Gaio aqui em 3 João. Então, ou seja, João, ele se desprende de um tempo para escrever uma carta, não à igreja, como você vai ler em 1 e 2 João, não uma direção para a igreja ou para um grupo de irmãos, mas simplesmente direcionando a uma única pessoa, a um único irmão. E diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que seja bem sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade e de como segues caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Amém? Talvez você olhe assim para o contexto e veja algo meio perdido, sem muita conexão. Mas quando ele fala ó presbítero, ele está direcionando a Gaio, que ele era ali o número 1, né, da igreja local. Ou seja, ele era como se fosse um pastor, ele era o líder de maior estatura. Eu queria compartilhar com você, primeiro eu queria levar você a entender o título dessa palavra, amém? Todos têm fé. Você crê nisso? Não? Todos têm fé. Você crê nisso? Amém. Todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que eu conheço, todas as pessoas nesses 4 cantos deste mundo, eles têm algum tipo de fé. Eles creem em algo. Podem não crer naquilo que eu creio, podem não crer no mesmo Deus do meu, no mesmo Deus do seu, mas eles creem em algo. Acredite em mim, todas as pessoas que você conhece, pensa numa pessoa aí, essa pessoa tem algum tipo de fé, essa pessoa tem algum tipo de fé, essa pessoa crê em algo, né? E por isso, muitas dessas pessoas, elas sofrem. Elas sofrem por quê? Porque têm fé. Elas sofrem por quê? Porque elas creem em algo. Agora, por que elas sofrem? Elas sofrem por causa das suas crenças. Por quê? Porque ao invés de terem fé, elas não desfrutam da sua fé. Você já viu aquelas pessoas que oram, choram, clamam, e a resposta da oração dela não é respondida? Ou seja, ela tem fé para orar, ela tem fé para clamar, ela tem fé para chorar, mas a oração não é respondida. Ou seja, as pessoas sofrem por causa da sua crença. Porque elas não conseguem viver em cima daquilo que creem, ou seja, a sua fé não acontece. Eu tenho certeza que você conhece algumas dezenas de pessoas assim, que a fé delas não acontece, que os céus não se abrem, que o mar não se abre, sabe, que elas não conseguem ver a resposta da sua oração e do seu clamor. Ela olha para o vizinho da direita, ela olha para o vizinho da esquerda, ela olha para o vizinho de trás, ela olha para o vizinho da frente, e ela vê grandes coisas acontecendo, mas na vida dela ela não vê. E ela é uma pessoa de fé, e ela é uma pessoa que crê literalmente em Cristo Jesus, ou em qualquer outro tipo de crença que ela tem, mas ela não consegue desfrutar da fé que ela tem. Aí ela começa a sofrer por causa da sua crença. Por quê? Porque a fé não acontece. E talvez você esteja se perguntando o do porquê disso. Por quê? Porque eu acredito que você já viveu, ou você já viu isso. Eu já vivi isso na minha vida. Momentos em que eu orava, momentos em que eu clamava, momentos em que eu raiva, momentos em que eu fazia de tudo na presença de Deus, mas eu não usufruía da fé que eu tinha que Deus ia mudar a minha história. Eu acredito que você, como eu, já viu esse tipo de coisa.
E uma pergunta que muitos fazem, só que poucos respondem: por quê? Deixa eu te falar. Não basta apenas crer, é preciso crer corretamente. O meu erro, quando eu com raiva diante de Deus, quando eu chorava todas as madrugadas, quando eu colocava os meus joelhos no chão, o meu erro não era fé, porque eu depositava fé na pessoa correta, mas o meu erro era a minha crença, que ela não estava corretamente. Sabe, irmãos, não é uma questão de bom comportamento ou de se comportar corretamente. Apesar de que a sua fé, quando você tem fé, quando você crê em algo, automaticamente o seu comportamento muda, ou seja, a sua fé muda o seu comportamento. Eu já disse aqui sobre o meu testemunho de quando eu me converti, que ninguém precisou mandar eu jogar aquele monte de bebida alcoólica, aquele monte de uísque, aquele monte de cerveja, aquele monte de vodka, aquele monte de conhaque, todas aquelas minhas bebidas alcoólicas. Ninguém mandou eu jogar aquilo pelo ralo, ninguém mandou eu jogar fora, também ninguém mandou eu dar fim nos meus CDs que eu tinha seculares, ninguém mandou. Não teve um pastor, não teve um líder, não teve um discipulador, não teve ninguém que falou assim: agora que você se converteu, você abre a pia da sua casa e derrama todas essas bebidas alcoólicas, porque isso agora não faz mais parte de você. Agora que você se converteu, todos esses CDs de músicas seculares, agora você joga fora. Não, ninguém mandou. Mas a minha fé mudou o meu comportamento. A partir do momento que eu criei em algo que eu não cria, isso mudou o meu comportamento. Mas não é apesar do seu bom comportamento. Não é apesar do seu bom comportamento. Porque ali a minha fé foi ativada naquele domingo e mudou o meu comportamento. Mas não é apesar do seu bom ou mau comportamento. Porque a questão aqui, do que nós estamos falando, é uma questão de crer e crer corretamente. Não é só crer, é crer corretamente. Jesus nunca repreendeu o comportamento das pessoas, mas por diversas vezes repreendeu crenças erradas. Jesus repreendia as crenças erradas que as pessoas tinham, e não os comportamentos das pessoas. Um exemplo bem claro. Lembra-se do jovem rico? Está lá em Lucas 18, 22. Eu não ia ler, né? Mas eu já deixei ele separado aqui, caso o Espírito Santo me motivasse a ler, né? Ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus: contudo, ainda lhe falta algo. Por quê? Porque aquele homem, a Bíblia diz que ele era um líder judeu, certo líder judeu, indagou-lhe: bom mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Ele conhecia Jesus ou não conhecia? Pode responder? Conhecia ou não conhecia? Conhecia, ele tinha fé que Jesus poderia levar ele a herdar a vida eterna. Não tinha? Tinha, porque ele chegou e perguntou para Jesus, questionou-lhe Jesus: por que me chamas bons? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aí Jesus continua: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E replicou-lhe aquele homem, ou aquele jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda lhe falta. Vende tudo que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois disso, vem e segue. E você sabe o resto da história. Ou seja, na realidade Jesus ele não estava repreendendo o comportamento. Ele estava simplesmente mostrando para aquele homem que aquela crença dele era errada, que não era aquela crença dele que ia levar ele a fazer o quê? A herdar a vida eterna. Porque uma crença errada é aquela que não está de acordo com a verdade. Qual é a verdade? A verdade é o Evangelho da graça, a verdade é Cristo Jesus.
Então, se tem algo que não está de acordo com a verdade, ele passa a ser uma crença errada. E João aqui escreve uma carta, como eu já disse, direcionada a um único homem, chamado Gaio, onde ele diz: ó presbítero, como eu disse, que era o principal homem de uma igreja local, né? E nessa carta, João descreve 3 pontos, que se nós nos discernirmos com fé e cremos corretamente, a nossa fé poderá nos gerar alguns questionamentos. Sabe, irmãos, a pior coisa de um homem que se converte, ou de uma mulher que se converte, a pior coisa de uma pessoa que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, é simplesmente ter uma fé errada. É simplesmente ter uma fé errada, porque essa fé, a nossa fé, ela vai sempre gerar questionamento. Por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que dar? Por que eu tenho que comprar? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Por que é ou não é? Quando você se converte, aí vem um monte de questionamento. Por que eu tenho que fazer isso agora? Por que eu tenho que ir todos os domingos na igreja? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que fazer isso? Ou seja, ela vai gerar muitos questionamentos na sua e na minha vida. Agora, se nós não cremos corretamente, além de gerar alguns questionamentos, ela vai me levar, eu a você, a sofrer. Por quê? Por causa de crença errada. Porque muitos crentes já são crentes há 1, há 2, há 10, há 20, há 30 anos eu conheço. E por que eles sofrem ainda servindo a Jesus? É o Evangelho da graça. Jesus já fez tudo, já conquistou na cruz. Por que as pessoas continuam sofrendo para servir a Jesus? Por quê? Por causa de uma crença errada. Eu queria compartilhar esses pontos que João fala com Gaio, para que eu e você possamos entender. Primeiro, somos amados. Somos amados por causa da verdade. Somos amados por causa da verdade. E eu e você só somos amados porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a verdade que te libertou. Ele vê a Cristo Jesus, o seu único Filho, o primeiro Filho. Ou seja, nunca queira aparecer mais que Cristo. Nunca se distancie da verdade de Cristo. Então, João ele é bem claro aqui: a quem eu amo por causa da verdade. Então João chegou para Gaio e falou assim: eu te amo, sabe por quê? Por causa da verdade, porque Cristo é a verdade em você. Então, irmão, sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes nós nos desconectamos do amor do Pai. Por quê? Porque nós passamos a não olhar mais para a verdade. Eu e você só somos amados porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê a Cristo Jesus, a verdade. Mas qual é o meu problema? O meu problema muitas vezes é que a minha fé, os meus questionamentos, eles nos levam a querer ser mais, a querer aparecer mais do que Cristo. Muitas vezes os meus questionamentos me levam a se distanciar da verdade de Cristo, porque agora eu sei, porque agora eu faço, porque agora eu resolvo. Nós começamos a nos distanciar da verdade de Cristo. Então ele fala assim: ó presbítero, ó amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Nós só somos amados por causa de Cristo em nossas vidas. A partir do momento que eu deixar de ser a imagem e a semelhança de Cristo, a partir do momento que eu me distanciar do Evangelho da graça, automaticamente eu saio do raio de visão de Deus. Por quê? Porque é somente por causa da verdade. Outro ponto: não importa o que você esteja passando, ou o que possa passar, entenda que o principal resultado da sua fé é a prosperidade da sua alma, ou seja, das suas vontades. E isso só será possível desfrutando da verdade, Cristo, o Espírito Santo, que foi ministrado aqui domingo passado. Sabe, irmãos, então não importa a sua dificuldade, não importa os seus lamentos, não importa o seu choro, sabe, não importa nada disso. Porque quando ele está falando para Gaio aqui, eu fui pesquisar numa outra Bíblia de estudo, e a Bíblia diz que provavelmente Gaio estava doente.
ou ele estava enfermo, ou ele estava saindo de uma enfermidade. Mas aqui João fala para ele assim: amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde e de que seja bem sucedido em tudo o que empreenderes. Aí tem assim uma vírgula: assim como é próspera a tua alma, assim como é próspero as tuas vontades, assim como as tuas vontades ainda estão debaixo da verdade, assim como as tuas vontades ainda estão aliançadas com a verdade que é Cristo Jesus. Então não se preocupe com a sua doença, não se preocupe com a sua dificuldade, não se preocupe com a sua dureza, porque o que importa é a alegria da sua alma que está em Cristo Jesus. A alma é a vontade, irmãos. Primeira coisa quando vem uma dificuldade é eu largar tudo. Primeira coisa quando você ouve um não do seu pastor é você largar tudo. Primeira coisa quando você ouve um não do seu líder, do seu discipulador, é você largar tudo. Primeira coisa quando você ouve um questionamento, primeira coisa quando você está com dor de barriga, primeira coisa é largar tudo. E a vontade é eu ficar embaixo do edredom nesse tempo chuvoso, nesse tempo de frio. Essa é a vontade da minha alma. Mas quando a vontade da minha alma está em Cristo, está na verdade, ela é próspera. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Outro ponto: fidelidade. Seguindo e andando segundo a verdade. Não desistir mesmo nos momentos de intempéries, porque são nesses momentos que a vontade de parar bate e vem à tona. E então perdemos o que? O foco. Perdemos o foco do que, irmãos? Perdemos o foco de nossa fidelidade. Perdemos o foco de nossa fidelidade. Mas o que ele está dizendo? Ele dizendo aqui, dizendo que ele ouviu, foram pessoas lá falando a respeito da fidelidade de Gaio, de como ele caminhava na verdade. Sabe? Muitas vezes a primeira coisa que some da minha vida e da sua vida é o foco. O foco de quem? O foco de Cristo. Por quê? Porque eu não preciso mais fazer isso. Por quê? Porque eu estou cansado de fazer isso. Por quê? Porque eu tenho sido cobrado a fazer isso. Nós perdemos o foco da minha. A gente começa a perder o foco da nossa fidelidade. E aqui João está falando para aquele homem assim: louvo a Deus, senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, como segues caminhando na verdade. Um antes ele disse assim: não importa o que você está passando, o que importa é que você continue seguindo e sendo fiel na verdade de Cristo. Aí ele continua: ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Sabe, irmãos, o maior desespero de um pai, hoje meu filho está aqui comigo, com a mãe dele, o maior desespero de um pai é simplesmente quando o filho ele passa a se desviar da verdade, a verdade que você ensinou, a verdade que você educou, a verdade de Cristo Jesus. Eu ouvi ontem do pastor Davi, ele está aqui, não quero expor ele, não falei para ele, falei para a mãe dele. E o pastor Davi falou assim: Juninho, ele vai ser usado muito mais do que ele foi até hoje. Deus não escondeu e não tirou os dons e os talentos. Deus está multiplicando. Sabe, irmãos, por quê? Porque Deus tem promessa. A verdade de Deus é aquela que te liberta. O que é a verdade? A verdade é nada mais, nada menos que Cristo. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Basta você ter fé e crer nele, ou seja, ter a crença correta. O maior problema é não ter a crença correta. E nesse texto que nós vimos aqui, nós vemos João com que tipo de coração? Nós vemos João com um coração de pastor. Nós vemos que João está se alegrando em constatar que os seus filhos na fé, assim como Gaio, discípulos, estavam vivendo e caminhando de acordo com o Evangelho de Cristo, de acordo com o Evangelho da graça. Por que ele se alegra?
Porque João sabia que as crenças erradas poderiam levar os seus filhos na fé, poderiam levar os seus discípulos a sofrerem mesmo tendo fé. Quantas pessoas, se você fechar os seus olhos e pensar ao seu redor, você vê pessoas sofrendo mesmo tendo fé. Você vê pessoas sofrendo mesmo acreditando que Jesus é o bom mestre. Por quê? Por causa de crença errada. Nós sofremos dentro, fora da igreja. Nós sofremos liderando, nós sofremos discipulando, nós sofremos pregando por causa de crença errada. Como eu disse, qual pai que gostaria de ver os seus filhos sofrerem? O pai ensina, o pai educa, o pai investe tempo e até recurso financeiro. E depois, por causa dos filhos crerem de uma maneira errada, eles os vê sofrer. Qual é o pai que se alegra com esse tipo de coisa? João aqui estava direcionando uma carta ao único discípulo dele. Olha para mim aqui, igreja. Você que é pai e mãe natural. Você que é pai e mãe natural. Você que tem irmãos e irmãs naturais. Você que tem pai e mãe natural. Você que tem famílias e amigos. Pense em todos eles. E agora pense também nos seus filhos espirituais. Você que um dia evangelizou alguém. Você que um dia cuidou de alguém. Você que um dia foi líder, liderou a vida de alguém. Você que um dia esteve junto de alguém. Você que um dia sentou até altas horas da madrugada, até altas horas da tarde. Você que um dia, às vezes, investiu o seu domingo, o seu sábado, a sua sexta, a sua quarta, a sua quinta na vida de alguém. Você que conversou, você que orou por alguém, você que jejuou por alguém, você que intercedeu por alguém. Você gostaria de ver alguma dessas pessoas sofrer? Os seus filhos naturais, os seus pais, os seus irmãos e irmãs, os seus amigos, os seus tios, não importa quem, e os seus filhos espirituais, quem gostaria de ver sofrer? Eu creio que não. Eu creio que não. Você pode até ter fé, mas as crenças erradas não te levam a desfrutar do Evangelho da Graça. Isso faz mais de 10 dias que está ruminando no meu coração quando eu li. Eu falei, é por isso que muitas vezes eu me pego batendo como se fosse numa parede de concreto. Pá, 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 pá. Você bate e volta. Mas você tem fé? Tem. Mas qual é o problema? Crença errada. Crença errada não deixa eu desfrutar da fé. Eu quero levar você a pensar como João. Quero levar você a pensar como João. A sua fé no primeiro momento pode até gerar alguns questionamentos, mas não deixe esses questionamentos gerarem uma crença errada, porque senão você não vai desfrutar da verdade e vai sofrer mesmo tendo fé. Sabe, irmãos, nós temos visto uma crença errada sendo difundida dentro das igrejas, dentro de todas as igrejas. Todas as igrejas, estou incluindo o Casarão Santo André, Casarão Vila Vitória, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus. Eu conheço alguns pastores. Dentro de todas as igrejas nós temos visto uma crença errada. Qual é a crença errada? Pessoas que não conseguem romper. As pessoas que não conseguem romper, elas têm uma crença errada, e nessa crença errada elas literalmente esfriam-se da sua fé. Deixa eu te falar algo. Andar no pouco não é crença errada. As pessoas, normalmente querem andar no muito. E não é errado você querer andar no muito, não. Não é errado você ter muito, não. Não é errado você ter para dar e não para pedir emprestado. Não é errado, mas deixa eu te falar, andar no pouco não é uma crença errada. Crença errada é não saber andar no pouco. As pessoas vêm e as pessoas vão. Por quê? Porque simplesmente não conseguem ter uma crença correta. De quê? De aprender a andar no pouco. Aí elas colocam uma crença errada e não sabem andar no pouco. Muitos têm desistido
não tem desfrutado de andar e experimentar na graça. Por quê? Porque não aprenderam a andar no pouco, e assim não desfrutam da sua fé. Você sabe que há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu fui fazer uma viagem, eu, minha esposa, meu filho era pequenininho ainda, e eu fui com alguns homens de Deus, e chegou um irmão da igreja, e falou para mim assim: você vai com eles? Eu falei: vou. Ele falou assim: mas você sabe que esses caras, ele não usou esse termo, ok? Eu estou falando que eu me lembro, esses caras têm bala na agulha, você acompanha? Eu falei: eu não acompanho eles, mas eu sei aonde eu posso andar. Eu não ia andar como eles, porque não cabia no meu bolso, literalmente, mas eu sabia onde eu podia andar. Eu ia andar um pouco, mas eu ia andar. Eu não ia parar. Eu não ia parar porque eu estou no pouco. A crença correta é você aprender a andar no pouco. Agora, por que as pessoas têm desistido? Por que as pessoas não têm desfrutado, não têm experimentado o Evangelho da graça? Porque não aprenderam a andar no pouco, e assim não desfrutam da fé. Por quê? Porque tudo passa a ser motivo para não fazer. Não vou fazer, não dá para fazer. Não, a igreja não vai para frente. Não, minha célula não multiplica. Não, esse evento não vai ninguém. Não, eu não vou fazer isso. Aí isso tudo já é motivo para não fazer. Também tudo é motivo para não ir. Ah, não vou na vigília, que a vigília vai ter meia dúzia de pessoas. Literalmente tinha meia dúzia de pessoas. Aí eu não vou para a vigília. Então tudo é motivo para não ir. Tudo é motivo para não colaborar. Aí eu colaboro tanto e não vejo resultado nenhum. Aí eu paro de colaborar. Tudo é motivo para não investir. Porque eu tenho investido e não tenho visto grandes coisas. Tudo é motivo para não dar. Tudo é motivo para não se envolver. Tudo é motivo para não desistir. Por quê? Porque não aprendemos a andar no pouco. Não aprendemos a andar no pouco. Aí nós nos desesperamos, porque olhamos ao nosso redor e não vemos as coisas acontecerem. Mas qual que é o propósito de Deus? O que eu recebi ontem daquela palavra: Deus está te levando a experimentar coisas maiores, frutos que você ainda não experimentou. Aprenda a andar no pouco. E aquele pastor disse: agora você tem descansado no Senhor. E ele viu o descanso do teu coração. E pessoas vão se chegar por causa disso. Porque antes eu andava ansioso, só queria coisas grandes. Continuo querendo coisas grandes, mas tenho aprendido a andar um pouco. Tenho aprendido a andar um pouco. Mas quando você não aprende a andar um pouco, as suas crenças erradas, elas te fazem o quê? Elas te fazem desistir, elas te motivam a não ir, elas te fazem a não colaborar, elas te fazem a não investir, elas te fazem a não dar, elas te fazem a não se envolver, elas te fazem desistir. Deixa eu te falar algo, meu irmão. A tua fé não vai ter resultado nenhum se você não tiver uma crença correta. Você pode esgoelar, você pode ler 366 vezes a Bíblia, você pode jejuar, você pode dizimar, você pode ofertar, mas se a sua crença estiver errado, não vai ter jogo com Cristo. Eu experimentei isso por 8 meses na minha vida, quando eu me converti. Destruído financeiramente, pensando em me matar, desesperado, perdendo tudo, casa, carro, até casamento, perdendo tudo. Mas qual foi a minha fé? Ah, se eu for dizimista fiel, vai acontecer. E decidi ser dizimista fiel. Eu fiquei por 8 meses dizimando e não via uma arruela multiplicar. Não vi uma moeda de R$1 se tornar em R$2. Sabe o que eu descobri? Eu estava com a crença errada. Eu tinha fé, mas a minha crença era errada. Então não adianta você ter fé se a sua crença estiver errada. E muitos de nós temos andado dentro das igrejas cheios de fé, mas em crença errada. Aí nós não conseguimos desfrutar do Evangelho da graça.
nós não conseguimos desfrutar do amor do Abba Pai. Por quê? Porque a nossa crença está errada. Aí eu começo a parar, aí eu começo a desistir, aí eu começo a voltar para trás e deixo de experimentar o amor da verdade. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria chamar a banda aqui. Eu queria que você pensasse nisso. Porque a tua fé, ela vai sim, muitas vezes, gerar alguns questionamentos na sua vida. Ela vai sim, muitas vezes, gerar um questionamento no seu ministério. Ela vai sim, muitas vezes, gerar um questionamento na sua família. Ela vai sim, muitas vezes, levar você a desistir. Enquanto nós não estivermos andando na crença do Evangelho da verdade, que é Cristo Jesus. Não basta eu ter fé em Cristo, eu tenho que andar na crença da verdade do seu Evangelho. Porque senão, esses questionamentos vão me levar a me afastar da promessa do Senhor. Aprenda a andar em coisas pequenas. Aprenda a andar no pouco. Aprenda a andar no pouco. Aprenda a andar no pouco, para você não andar em crenças erradas. Hoje nós vamos ministrar aqui o pão e o cálice. Hoje nós estamos para celebrar a ceia. Eu não sei que tipo de crença você chegou neste local. Não sei. Eu até posso saber a sua fé, porque se você veio para cá é porque você tem fé em Cristo Jesus. Amém? 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 Amém. Se você saiu da sua casa nesse domingão e veio para cá, é porque a tua fé está embasada em Cristo Jesus, não tenho dúvida. Para você sair da sua casa e vir para uma igreja de crente, é porque você crê em Cristo. Mas e a sua crença? Que tipo de crença você tem desenvolvido? Que tipo de crença tem acompanhado a sua fé? Que tipo de crença você tem levado a se desenvolver nessa fé que você tem? Será que não é como aquelas lá de trás que eu disse? Tem nos levado a sofrer? A nossa crença tem nos entristecido? A nossa crença tem trazido peso? A nossa crença tem trazido desmotivação na nossa fé? A nossa crença tem parado? A nossa crença tem falado, não vai adiantar não. Não vai adiantar, não vai mudar. Que tipo de crença você chegou aqui nessa noite? Não estou questionando a sua fé de maneira nenhuma, porque eu creio que se você está aqui nesse lugar, você tem fé. Mas em que tipo de crença você está andando? Eu disse que eu fiquei 8 meses com fé de que Deus ia mudar a minha vida, mas a minha crença estava errada. Enquanto eu não mudei a minha crença, enquanto eu não passei a crer no Evangelho da verdade e da graça, da maneira que está escrito, eu não vi a boa obra do Abba Pai. Talvez você esteja assim, tendo fé, muita fé, orando 24 horas por dia, jejuando, clamando, gritando, se desesperando na presença de Deus, mas não tem acontecido nada. Por quê?
aprendemos a ter uma crença correta. Não numa direção da sua fé ser ativada. Não. Mas uma direção de você ter a crença correta. A crença correta segundo a palavra de Deus, segundo a verdade que é Cristo Jesus. Pois não queremos ter uma crença errada. E na maioria das vezes nós nem ligamos para a nossa crença. Nós nos agarramos na nossa fé de qualquer maneira. De qualquer maneira, você não verá a glória de Deus. Aquele jovem chegou diante de Jesus. Bom mestre, o que faço para conquistar a vida eterna? Jesus pegou e deu os mandamentos para ele. E ele falou: tudo isso eu já tenho exercido desde a minha mocidade. Com certeza fui criado no lar cristão. Mas Jesus fala: mas a sua crença, ela está errada. A sua crença está nos pilares daquilo que você tem e pode se sustentar. Vende tudo isso, que é a sua crença que está te sustentando. Vende tudo isso, dê aos pobres, se livra de tudo isso e me segues. A crença dele era tão forte naqueles pilares que ele esqueceu a sua fé. Às vezes a sua crença é tão forte em certos pilares que você mesmo construiu. Às vezes a sua crença é tão forte em certos pilares que você mesmo trouxe para dentro da sua casa, trouxe para a sua vida financeira, trouxe para o seu ministério, trouxe para a sua célula, trouxe para a sua liderança. Às vezes a sua crença é tão forte nesses pilares que a sua fé não faz mais diferença, como a fé daquele jovem. Será que esses pilares que você mesmo construiu, eles estão mais profundos do que a verdade? Será que esses pilares te levaram a uma crença errada? A tua fé,
nesse lugar. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 10 anos. Não importa. Chegou com grande expectativa. Como aquele jovem chegou com grande expectativa diante do Senhor. Você chegou aqui com grande expectativa. Você chegou aqui crendo que o Senhor estava nesse lugar, que Ele podia mudar a sua vida, a sua casa e a sua família. E caminhou bem como aquele jovem. Caminhou bem como aquele jovem. Até chegou diante de Jesus. Mas os pilares da sua crença te levou a olhar mais para o outro lado, do lado de Cristo, porque do lado da verdade. Mas nessa noite o Senhor está te dizendo, a tua fé, ela pode até te trazer alguns questionamentos, mas tenha a crença correta. Tenha a crença correta, porque são desses pilares de crença correta que você vai experimentar